Eu pergunto pra você, meu amigo, olha o nível absurdo desse campeonato. O Lanterna América vai receber o líder Botafogo. Você consegue cravar quem que vai ganhar esse jogo? Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos. O meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol, exatamente igual a você. Cara, o que eu posso te dizer? Seja bem-vindo ao Torcedorismo. Isso aqui é um canal sobre futebol brasileiro, estritamente dedicado ao nosso futebol brasileiro, cara. Então, se você ama o seu time de futebol e quer saber o que ele pode fazer nesse reta final de temporada, a conhecer tudo sobre os seus adversários, né? O que cada adversário está preparando para enfrentar o seu time, então esse é o canal certo. Eu sei que você segue o canal específico do seu time, eu também sigo do meu, mas aqui a gente tem uma visão ampla do que está acontecendo no nosso futebol, seja na Série A, Série B, Série C, Série D. Então é para quem ama muito futebol e eu sei que você ama, então se inscreve aqui embaixo, estamos rumo à meta de 30 mil inscritos. Deixa a sua curtida pra gente começar esse vídeo muito bem. Brasileirão tá de volta depois de 10 dias, tivemos essa data FIFA aí com jogos da seleção. Era melhor nem ter tido jogos da seleção, né? Que pelo amor de Deus, essa seleção brasileira tá muito ruim, né? A gente teve ali o Cuiabá enfrentando o Cruzeiro, aquele 0 a 0 insosso no sábado, né, que estava atrasado, mas o Brasileiro em si pesado nós não temos há 10 dias, né? Mas hoje o Brasileirão volta com tudo, a gente vai começar essas rodadas de quarta, domingo, a reta final do Campeonato Brasileiro que tem que acabar lá em dezembro, né? Então falta muito jogo para fazer até dezembro e essa é a 27ª rodada. Aqui no termômetro da rodada a gente usa essa tabela para classificar os favoritos e os 6 jogos que nós temos para falar hoje. A gente vai começar falando de Grêmio versus Atlético Paranaense. O Grêmio vem de uma derrota no Grenal, né? Então é sempre ruim perder o Grenal, que quem conhece a torcida lá no Sul sabe que o Grenal é um campeonato, é realmente à parte, cara. É um campeonato realmente à parte, isso não é da boca pra fora, não. Os caras levam o Grenal muito a sério e nunca é bom perder, né? O Botafogo ainda abriu 11 pontos pro Grêmio de vantagem e nesse momento o Grêmio não pensa mais em título, tá pensando ali na briga por G4, por garantir essa vaga na Libertadores do ano que vem. Então é confronto direto, 3 pontos separam o Furacão, que é o 8º do Grêmio, que é o 3º, tá bem achatada ali essa parte da tabela. O Grêmio tem só uma vitória a mais do que o Furacão. Então, galera, isso pode ser um jogo que vai decidir quem vai para a Libertadores lá na frente, né? O Grêmio, como vocês sabem, é um dos melhores mandantes desse Campeonato Brasileiro. Eu ia falar Libertadores, né? Tô pensando em Libertadores, não sei porquê. Mas o Grêmio é o 2º melhor mandante, né? Tá atrás só do Botafogo em aproveitamento de pontos dentro de casa. Venceu 10 jogos dos 13 dentro da sua arena. E o Atlético é um visitante mediano, né? Venceu só 3 em 12 jogos fora de casa. O time não tem mais o Vitor Roque, que lesionou o tornozelo. Inclusive não joga mais pelo clube, né? Já vai jogar no Barcelona a partir do ano que vem. E galera, pro jogo de hoje eu acredito que o Grêmio vá pra cima, vá mandar na partida. E cara, é um favorito claro, não é um grande favorito, por isso eu não vou dar 4 raios, vou dar só 3 raios pro Grêmio, 2 raios pro Atlético. Eu espero que esse jogo termine com vitória do Grêmio, tá? Depois nós teremos Curitiba versus Cuiabá. O Curitiba é um time que, cara, tá numa situação muito difícil no campeonato, mas vem de 2 vitórias importantes consecutivas, né? Venceu o Atletiba, né? Mesma coisa do Grenal, né? O Atletiba, um clássico, vitória num clássico, dá uma moral gigante. Venceu e depois ainda venceu de virada o Atlético Mineiro no seu novo estádio, hein? Aplicou a primeira derrota no Galo dentro da Arena MRV. Foi um grande resultado do Curitiba, mas o time continua afundado com 8 pontos de distância pro primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Cuiabá tem 13 pontos de diferença pro Coxa. Não dá pra gente dizer que isso aqui é um confronto direto, mas a gente pode dizer que os dois nesse momento brigam para não serem rebaixados, né? O Curitiba tá jogando muito melhor do que algumas rodadas atrás e tá jogando melhor que o Cuiabá também, tá? A verdade é essa, tá jogando melhor que o Cuiabá. O Cuiabá fez um péssimo jogo contra o Cruzeiro, né? Teve aquela ilha ali de bom futebol contra o Fluminense, né? O Fluminense jogou com o time reserva, teve um jogador expulso, o Cuiabá aproveitou. Mas fora isso, galera, a sequência do Cuiabá nos últimos 6, 7, 8 jogos é muito ruim o futebol que o time apresenta. Então, pra mim, o Curitiba, dentro de um Couto provavelmente lotado, é favorito com 3 raios contra 2 do Cuiabá. Mas esse jogo aqui, galera, é a cara do empate, tá? Depois a gente vai ter um jogo muito importante, mas muito importante, também visando rebaixamento e visando Libertadores, né, G6, G4, Vasco e Fortaleza. O Vasco caiu de produção, né, tava
tava naquela fase, tipo assim, vamos escapar, gente. A gente vai escapar, estamos jogando muito bem. E aí tomou aquele baque contra o Santos, né? Aquela goleada que botou o time com os pés no chão de novo. Foi dominado pelo São Paulo dentro de São Januário. E então o Vasco voltou para a zona de rebaixamento, botou os pés no chão de novo. E, cara, esse de hoje é um jogo chave, porque a gente vai ter Bahia e Inter ainda nessa rodada. Já já a gente vai falar desse jogo. E um dos dois times, né, o Bahia ou o Inter, vai perder ponto com certeza nessa rodada. E o Vasco, ganhando Fortaleza, pode ou passar um deles ou chegar muito próximo, né? Então, esse é o jogo chave pro Vasco. O Fortaleza, galera, tá em estado de graça nesse momento da temporada. Melhor fase do time no ano. Tá se preparando para disputar a final da Sul-Americana, que vai ser no dia 28 desse mês. Então, daqui a 10 dias, o Fortaleza vai disputar. Hoje vai com o time titular, né? O Fortaleza não largou o Campeonato Brasileiro, porque o time quer se classificar para a Libertadores de qualquer jeito, já que não tá garantida a vaga via Sul-Americana, né? Não tá garantida ainda, então o Fortaleza, que tá em sexto hoje, tá no G6, entrou no G6, vencendo, pode terminar até em terceiro, pode se colocar dentro do G4, tá? O Fortaleza tem um time muito mais bem treinado do que o Vasco nesse momento, né? Não que um técnico seja melhor que o outro, mas o Vojvoda tá no Fortaleza há muitos anos, então ele já conhece melhor os seus jogadores, os jogadores já conhecem melhor o que o técnico quer. O Fortaleza tá jogando muito bem, tanto dentro quanto fora de casa, tá numa sequência impressionante de vitórias e pra mim é favorito mesmo em São Januário, então vou dar 3 raios pro Tricolor de Aço e 2 raios pro Vasco da Gama, tá? E agora vamos falar de América contra Botafogo. Eu pergunto pra você, meu amigo, olha o nível absurdo desse campeonato. O Lanterna América vai receber o líder Botafogo. Você consegue cravar quem que vai ganhar esse jogo? Pois é, cara, eu não consigo, mas a gente vai analisar isso aqui agora. O América vem de 4 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, teve uma derrota dolorida na última rodada, né? Perdeu de 3-2 de virada pro Fortaleza. Olha o Fortaleza aí de novo, né? Abriu 2-0 jogando lá no Castelão e tomou a virada. O time do América é um time que o psicológico, quando algo começa a dar errado, cai bruscamente. Isso já aconteceu com o Vasco nesse campeonato, né? Antes disso, empatou com o Cruzeiro e perdeu em casa pro Bragantino, né? Antes desses 2 jogos, né, da derrota para o Bragantino e do empate com o Cruzeiro, tinha empatado com o Cuiabá e também deixou escapar um 2-0, né? O time abriu 2-0 e deixou o Cuiabá empatar. Então, o América é um time muito instável, não só no ano, na temporada, como dentro das próprias partidas, né? Às vezes pode jogar muito bem num tempo e muito mal no outro. Então, o América é um time ali com o seu psicológico em frangalhos nesse momento, né? O Botafogo é um time que tá colocando a cabeça para fora ali de um momento instável também, né? De uma crise que o time viveu ali por um tempo com o Bruno Lage, né? A fase Bruno Lage, a era Bruno Lage, parece ter passado com essa vitória que o time fez contundente contra o Fluminense, né? O bom futebol voltou a aparecer no líder do nosso campeonato, né? O Botafogo jogou muito bem, dominou o Fluminense, fez o que quis naquele jogo. Aplicou um 2-0 no Maracanã, lotado com a torcida do Fluminense, né? E apesar do Botafogo ter a melhor campanha como visitante nesse momento, né? Melhor aproveitamento, venceu 6 jogos, empatou 3 e perdeu 4. Na era Bruno Lage, o Botafogo não ganhou nenhum jogo fora de casa. O último jogo contra o Fluminense, para os critérios ali de tabela, é considerado fora de casa, né? O Botafogo jogou no Maracanã, 90% da torcida do Fluminense, 10% do Botafogo, mas não saiu do Rio de Janeiro, né? Então, vamos botar aqui, fora do Rio de Janeiro, o Botafogo não vence há 5 jogos, tá? A última vitória foi contra o Grêmio, lá em Porto Alegre, foi em julho, cara. Tem 3 meses da última vitória do Botafogo fora do Rio de Janeiro, tá? Pra gente cravar que o Botafogo saiu da má fase de vez, tem que fazer pelo menos um bom jogo hoje, tá? Tem que fazer um bom jogo, não adianta ali, de repente, empatar. Tem que vencer e jogando bem, tá? Perry e Adrielson estavam com a seleção brasileira, eles não entraram em campo, então eles devem voltar a tempo de jogar essa partida. O Botafogo pode ficar tranquilo, são 2 jogadores chaves ali 2 jogadores-chave ali na defesa do Botafogo, então eles vão estar dentro de campo. O Botafogo, galera, é favorito pro jogo de hoje, tá? Eu não acho que o Botafogo é muito favorito. Como eu disse, esse campeonato é muito equilibrado. O América jogando dentro dessa casa vai tentar se impor, vai tentar vencer, é o que o América tem que fazer nesse momento do campeonato. Então, eu vou botar 3 raios de favoritismo pro Botafogo, 2 raios pro América. Eu vejo o Botafogo como um claro favorito, mas não um grandíssimo favorito. Se você discorda de mim, coloca aqui embaixo. E se você vai a algum jogo desses de hoje, lembra do nosso combinado, tá? Filma a festa da sua torcida,
posta nos stories do seu Instagram e me marca lá, porque eu vou repostar os stories de todas as torcidas pelo Brasil. Se você for lá no meu Instagram agora, vai ter os stories de alguma torcida que me marcou, seja na Série B, na Série C ou na Série A. Vai lá, me marca que eu vou repostar o seu vídeo nos stories do Instagram, tá? Vamos falar sobre Goiás e São Paulo. O Goiás está desesperado, né? Não vence há 7 jogos, entrou na zona de rebaixamento, tá ali um pontinho de distância para o Bahia, né? Para tentar sair de novo. O São Paulo é um time que está trabalhando para fazer os 45 pontos, né? Só precisa fazer isso porque o São Paulo já está na Libertadores do ano que vem por ser o campeão da Copa do Brasil. Dificilmente vai cair, então tem que fechar os 45 pontos. Hoje tem 8 de distância para o Z4. Não pode brincar, né? A gente sabe como é que é o brasileiro quando você resolve brincar. Essa frase, inclusive, ficou famosa aí, né? Para quem é da época das antigas, 2008, Renato Gaúcho falou: vou brincar no brasileiro, e quase foi rebaixado, inclusive foi demitido, né? Mas o São Paulo não tá tão... Meu irmão, não tá naquela... Nossa senhora, aquela apreensão danada. Não tá tranquilo nesse momento, tá? Mas o Goiás, galera, vai pro desespero, vai pra ganhar. A gente viu o que o Goiás fez no último jogo contra o Bahia. O time se abriu, foi pra atacar, porque, cara, o Goiás agora tem que vencer. O Goiás que empata muito, agora não pode mais empatar, tem que vencer, ainda mais dentro de casa. E eu acho que o Goiás é favorito com 3 raios contra 2 do São Paulo. Vamos falar agora de Bahia e Inter. Isso aqui é um confronto direto contra o rebaixamento, tá? O Cauli, que voltou voando nessa mesma partida contra o Goiás, que eu acabei de citar. Meu irmão, o Cauli joga demais, é um dos melhores jogadores do campeonato, com toda a certeza. Ele joga muita bola e vai ser muito importante para o Bahia nesse jogo dentro da Fonte Nova também. O Bahia vai fazer 2 jogos seguidos dentro da sua casa, então essa é a chance para o time descolar da galera ali da zona do rebaixamento, né? Vai pegar o Inter e depois vai pegar o Fortaleza, né? Em sequência agora, né? Quarta e domingo. Então o Bahia tem essa oportunidade de ouro de se descolar do Z4 e ficar mais tranquilo, né? O Inter venceu o Grenal depois de ter sido eliminado na Libertadores, então essa vitória no Grenal deixou para trás aquele sentimento ruim de ser eliminado da Libertadores, né? Lógico que não 100%, mas galera, vencer o Grenal é muito bom para a torcida do Inter. A torcida colorada voltou a ter ânimo, voltou a confiar no Valência, que fez gol no Grenal, botou 5 pontos de diferença para o Vasco, que é o primeiro time ali, é o 17º na zona do rebaixamento. Mas galera, se o Inter perde hoje, aí cara, vai significar a volta pro bolo, vai voltar de novo toda aquela ansiedade de, meu Deus, o Inter não pode cair, porque o Inter abandonou o Campeonato Brasileiro para focar na Libertadores, agora não tá mais na Libertadores e tá nessa situação complicadinha no Campeonato Brasileiro, né? Mas o Bahia jogando dentro da Fonte Nova, galera. O Rogério Ceni tá começando a tomar pé desse time, tá começando a botar esse time na mão, tá começando a entender os jogadores que ele pode utilizar. O Cauli de volta é um reforço absurdo. O Bahia vai ter o Cauli nesse jogo. E, galera, é uma torcida que faz muita... É uma das torcidas que mais faz a diferença no Brasil. É a torcida do Bahia. E vai estar lá lotando a Fonte Nova. E pra mim o Bahia é favorito dentro dessa casa. São 3 raios pro Bahia, 2 raios pro Internacional. Isso aqui vai ser um jogão equilibrado demais. E eu quero que você coloque os seus palpites aqui embaixo também. Quem vence os jogos de hoje? Amanhã a gente vai ter mais 4 jogos para fechar essa rodada, né? Final de semana já começa outra rodada, então se inscreve aqui no canal, galera, porque você vai ficar sabendo tudo, como eu falei, não só do seu time, como dos seus adversários. Deixa o seu like nesse vídeo aqui, porque isso me dá uma moral que você não tem noção. Muito obrigado por ter ficado até o final aqui comigo. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!